de R$ 200 na poupança da Caixa e pegue seu cofrinho. Opa, depositaram meu FGTS, cara. Como assim? Acabei de receber o aviso de depósito. Rafa, no celular. É isso mesmo, minha gente. Você recebe a informação do depósito e o saldo atualizado do seu FGTS aí no seu celular. Ligue 0800 726 0207. Você se cadastra e recebe o aviso todo mês. Aí seu FGTS vem assim. Caixa, a vida pede mais que um banco. Olá, sejam bem-vindos à Caixa Cultural. Antes do espetáculo começar, é sempre bom lembrar: não filme e não fotografe o espetáculo. Desligue o seu celular. Este espaço possui brigada de incêndio e saídas de emergência sinalizadas. A Caixa deseja a todos um ótimo espetáculo. Eu adoro epígrafes, viu, Bernardo? Boa tarde a todos. Estamos às vésperas do encerramento deste curso compacto, introdutório das questões... Não? Acho que tá. Não. Tá funcionando? Bom, então... Um sonoro boa tarde a todos. Espero que tenham uma jornada gratificante às vésperas do encerramento deste curso compacto introdutório às questões da crítica na contemporaneidade. O nosso tópico de hoje diz respeito ao que se chama de crítica psicanalítica, ao modo como se aplica métodos psicanalíticos à interpretação dos filmes. Confesso a vocês que é um dos campos mais atraentes e mais complexos, esse de estabelecer uma analogia entre psicanálise e cinema. A sistemática psicanalítica tem sido adotada e parece que não se encerrará tão cedo em análises, interpretações, julgamentos de filmes e de autores. Efetivamente, é uma relação de muita proximidade, aquela
que liga o cinema e a psicanálise. Não por acaso nasceram as duas disciplinas quase simultaneamente. Em 1895, os irmãos Lumière colocavam no mundo uma técnica que eles denominaram de cinematógrafo. Ao mesmo tempo, Sigmund Freud e Joseph Breuer, eles estavam lançando as bases do que viria a ser a psicanálise com seus estudos sobre a histeria. Desde os primeiros momentos, o cinema e a psicanálise estabeleceram uma relação que às vezes era de fascínio, de interesse, às vezes era de suspeita, de dúvida e de ceticismo. Curiosamente, não foi Freud o primeiro a estabelecer uma analogia positiva em favor do cinema. Foi uma musa de Nietzsche e de Rilke, seguidora de Freud, chamada Lou Andréas Salomé. Ela se divertia indo ver filmes. Ela achava que a psicanálise, a disciplina nascente, que ainda não era uma ciência, tinha muito a aprender com o cinematógrafo, que ainda não era uma arte. E teceu os maiores elogios às possibilidades analógicas, imagens fílmicas e imagens mentais em um diário que a gente só veio tomar conhecimento anos depois. Freud não se interessou absolutamente pelo cinema, porque o que ele viu em uma viagem aos Estados Unidos era alguma coisa muito tosca, muito primitiva, muito rudimentar, que não o excitou. Freud descartou o cinema desde o primeiro instante, porque achava que era um tipo de entretenimento que nada contribuiria para sua incorporação, seu aproveitamento no campo da psicanálise. E ficava muito desconcertado vendo um parceiro dele, o Sándor Ferenczi, se divertia à beça vendo filmes, mesmo aqueles filmes primitivos, aquelas comédias em ritmo acelerado, endiabrado. O Ferenczi morria de rir. Ele achava que era muito excitante, um tipo de impressão parecido com o que a Lou Salomé tinha sentido quando ia ver os filmes em Viena. Mas o Freud foi reticente desde o primeiro momento e ele não mostrou nenhum interesse quando uma produtora alemã, a pedido do diretor Pabst, Georg Wilhelm Pabst, o procurou para que ele fosse o consultor de um filme que procuraria reproduzir os mecanismos do processo terapêutico, do processo de cura. O filme viria a ser feito sem a anuência do Freud, mas com a colaboração de dois parceiros dele, o Karl Abraham e o Hans Sachs, que ficaram empolgados com a possibilidade de incorporar a essa arte que já estava se consolidando do cinema. Era um ano de 25, 26, e viu também a possibilidade de, quem sabe, entrarem no mundo do cinema como consultores de filmes que tratavam de problemas da mente,
de distúrbios, de psicoses, de neuroses. Mas o Freud foi reticente, porque dá até para entender. O homo psicológicos, que era Freud, um filósofo moral, como se diz, tinha já descartado todo tipo de ligação com o homo econômicos, que era aquele do marxismo que se disseminava pela Europa. E já tinha descartado também o homo religiosos, que era aquele com o qual ele queria romper. Não via nenhum interesse em se tornar um homo cinematográficos. O Freud via o cinema com muita suspeita e também com um pouco de inveja, porque a disciplina que tinha, a arte que tinha nascido juntamente com a psicanálise em fim do século XIX, ganhava uma projeção internacional, seduzia as mentes e os corações de milhões de pessoas no mundo inteiro. Nos anos 20, a psicanálise estava lutando por se consolidar, por se impor, mas o cinema já era alguma coisa que mobilizava multidões. Nós já tínhamos, nesse período em que o Pabst o convidou para ser consultor, nós já tínhamos a consolidação do chamado cinema clássico americano. Melodramas, aventuras, épicos, com comédias. E a psicanálise ainda desbravava os sertões da ignorância que fazia com que muita gente encarasse a metodologia terapêutica freudiana